Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus. A palavra vai dizer lá no Salmos 34: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar com o hino Feliz o Dia em que Aceitei, número 297. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar dedicando nesse instante. Feliz o dia em que aceitei no meu Senhor a salvação, a paz completa eu alcancei, e alegre está meu coração. Que prazer eu senti no dia em que
no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Pôs meu coração no Filho do Supremo Deus, porque te deu a redenção e concedeu perdão dos céus. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. É muito bom estarmos aqui, dedicando a Deus este culto. É muito bom estar na presença de Deus e poder perceber a sua presença e poder ser uma bênção diante dele, glorificá-lo. É maravilhoso. Que o amor dele continue inundando os nossos corações. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Jesus nos diz que a palavra de Deus deve ser cumprida integralmente. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei com os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A palavra de Deus seja o norte para as nossas vidas, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus seja glorificado. Vamos continuar exaltando e dedicando o nosso culto neste momento. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Oh, sou
Glórias ao nome do nosso Deus, amém, irmãos? São incomparáveis as promessas do Senhor para a vida daqueles que creem no nome dEle. Você crê? Vamos continuar louvando e declarando que mesmo que sejamos surpreendidos no dia difícil, no dia da provação, nós permaneceremos firmes porque o Senhor está conosco. Ele que nos guia e que nos dirige. E glórias a Deus por isso. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, o som se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, por nos resgatar dia após dia do nosso pecado, de nós mesmos, Pai, da nossa vaidade, do nosso ego, Pai. E que tenhamos, Pai, essa convicção, Pai, que somos do Senhor e que estejamos, Pai, atentos nessa noite à tua voz, ao teu querer para as nossas vidas. Usa o teu servo pastor e que ele seja um instrumento nessa noite nas tuas mãos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero convidar as crianças para orarmos. Vamos então pedir a bênção de Deus para estas crianças. Deus nosso Pai, Pai Celestial, em nome de Jesus estamos agora intercedendo pelas crianças e pelo culto infantil. Abençoa, Pai, cada uma destas crianças, que o Espírito Santo ministre a graça e a bênção do Senhor na vida delas, que elas conheçam a Jesus e que elas cresçam no conhecimento de Jesus à medida que crescem em estatura, Pai. Abençoa-as e que elas sejam também agraciadas com o dom da vida eterna. Abençoa seus pais, abençoa o culto infantil que elas estarão prestando ao Senhor. Guia-as com o teu Santo Espírito. E também a nós que aqui permaneceremos neste santuário para recebermos também a tua palavra. Fala conosco. Guia-nos, ó Espírito Santo, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por meio dele para a glória do nosso Pai eterno. Em nome de Jesus, ó Pai, nosso Deus eterno, que oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o texto que lemos nos aponta que a palavra de Deus, ela dura para sempre. Mesmo ela se cumprindo em nossas vidas, ela dura para sempre, porque ela permanecerá em nossos corações, ela permanecerá conosco. E este é o grande propósito de Deus, pela sua palavra sermos transformados e pela sua palavra vivermos uma vida plenamente e
identificada com a sua imagem e semelhança. E Jesus Cristo é o modelo do homem perfeito que devemos ser. Quando o Senhor Jesus disse o seguinte: não penseis que vim revogar ou remover a lei ou os profetas, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra, até que a palavra de Deus seja plenamente todo o nosso modo de viver. Então nós estamos num processo de transformação. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é verdade? É o próprio Jesus, mas é a palavra de Deus revelada a nós. Como ele também disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E uma das formas em que a gente pode ver o cumprimento da palavra de Deus como modelo para cada um de nós é a própria pessoa de Jesus. Jesus, ele nasceu perfeito e se conservou perfeito. Mas houve um momento em que ele recebeu sobre ele todos os nossos pecados e todas as consequências dele, inclusive a morte. E ele então, na cruz, como seu último brado, as suas últimas palavras, ele diz: está cumprido. E ele pende a cabeça e rende o seu espírito ao Pai. Está cumprido. Ou seja, Jesus, ele cumpriu integralmente a palavra de Deus para que toda justiça fosse feita e ele fosse plenamente um homem justo. E essa foi a condição pelo qual ele pôde ser o sacrifício pelos nossos pecados, aceito por Deus, porque somente alguém perfeito poderia assumir a culpa do pecador. Porque alguém que fosse culpado teria que padecer pelas suas próprias culpas. Então Jesus, ele viveu integralmente conforme a vontade do Pai, a palavra de Deus, para que pudesse ser o nosso Salvador, mas também na cruz ele cumpriu toda a exigência da palavra de Deus de justiça, para que, permanecendo perfeito, pudesse ser o nosso perfeito Salvador, para que nos revelasse a pessoa perfeita que deveríamos ser nele, pela fé e pela obediência. Então, nesse aspecto, a palavra de Deus ela foi integralmente cumprida na pessoa de Jesus para todos nós. Porque somente por meio dele nós podemos alcançar esse testemunho de poder agradar a Deus, pela fé em Jesus Cristo. E a fé é exatamente a visão desta vida plena que devemos viver segundo a palavra de Deus, no pleno cumprimento dela para as nossas vidas, seja com respeito ao futuro em relação à vida eterna, seja no presente em relação às necessidades prementes da vida cristã. Então a palavra de Deus ela é para sempre, para que ela se cumpra na nossa vida e para que ela seja o nosso modo de viver. Como pode alguém viver segundo a palavra de Deus? Nós encontramos muitas pessoas sinceras e honestas lutando muito para viver de acordo com a Bíblia e frustradas por não conseguirem viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E muitas delas sem esperança da vida eterna, exatamente porque se sentem pecadoras que não podem entrar no céu. O fato é que ninguém pode entrar no céu com os seus pecados. Mas o outro lado da questão é que em Cristo nós recebemos pleno perdão e condições de poder viver segundo a palavra de Deus. Não que estejamos isentos de erros na nossa vida, mas estamos
habilitados e capacitados de, pela fé, por meio de Cristo, alcançar a vida gloriosa pelo perdão dele, pela presença dele e pela obra salvadora dele na nossa vida. Visto que esta obra salvadora de Cristo é um presente imediato quando cremos, mas é também um processo de transformação até que todos cheguemos a ser plenamente semelhantes a Ele, parecidos com Ele. E é este aspecto da vida cristã que precisamos encarar a respeito da vida de fé e de obediência, para que a palavra de Deus seja cumprida integralmente na nossa vida. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela continua intacta, firme, não na letra da lei, mas no espírito dela, no princípio moral, espiritual dela, que nos identifica com o caráter de Deus. E no nosso desejo de santificar e consagrar a nossa vida a Ele. Às vezes as pessoas fazem uma tremenda confusão, então eu vou ter que guardar somente o sábado. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo hoje, em relação ao cumprimento da lei de Deus. A palavra de Deus está nos dizendo o seguinte, que dos 7 dias da semana você trabalha 6 e 1 você dedica a Deus. No Velho Testamento, necessariamente tinha que ser assim o sábado. Mas essa não é a única questão da lei que Jesus vai mostrar para a gente que o mais importante é o quê? A obediência a Deus. E o amor é o cumprimento de toda a sua palavra. Então, alguém perguntou para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus vai responder, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E um segundo semelhante a este é ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então a palavra de Deus, ela é uma revelação de princípios pelos quais devemos pautar a nossa vida, da santidade, da justiça e da consagração da nossa vida a Deus, mas também dos seus outros aspectos do seu caráter, o amor, a verdade e a identificação com a sua glória. E que sejamos sim verdadeiros adoradores, que deem a Deus toda a glória que lhe é devida, embora toda a nossa adoração é muito pequena a toda a glória que Deus possui, mas que é tudo o que podemos fazer, e é tudo o que Deus espera de nós, porque Ele procura verdadeiros adoradores. Nós vamos ver depois aqui, do verso 21 em diante, que Jesus vai falar que a questão da palavra de Deus é muito mais significativa do que aquilo que estamos enxergando. Como, por exemplo, não matarás. Mas ele diz, se alguém odiar o seu semelhante, já matou no seu coração. Se alguém pensar algo impuro, já pecou no seu coração. Então nós precisamos compreender que a verdade da palavra de Deus é muito mais significativa e profunda do que aquilo que estamos enxergando. Mas é na pessoa de Cristo que vamos conseguir viver todos os princípios morais e espirituais da palavra de Deus. Conversei recentemente com uma pessoa que ela se sentia frustrada, no sentido de que ela crê em Deus, ela se esforça para viver conforme a palavra de Deus, e ela não tem segurança de vida eterna porque ela não consegue viver como Deus tem falado, de forma integral. Ele estava dizendo, a primeira parte do seu problema é que você está tentando viver conforme a palavra de Deus, por você mesmo.
Porque para vivermos uma vida que agrade a Deus e seja fiel a Deus em obediência a Ele, nós precisamos do próprio Deus para nos ajudar, para estar conosco. E Deus fez isso por nós. Deus enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para poder habitar conosco, junto do nosso espírito, para nos ensinar toda a verdade, para também nos fazer lembrar tudo aquilo que Ele vem nos ensinando e para nos capacitar a viver conforme a Sua palavra. Sobretudo, é preciso viver pela fé. E essa fé é a plena convicção, certeza. E o fato de você saber quem é você dentro do propósito de Deus. Quem é você em seu relacionamento com Deus. Quem é você no relacionamento de Deus com você. Porque, como disse Paulo, o apóstolo, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Jó, nos seus momentos mais angustiantes de enfermidade e abandono, porque todos simplesmente o abandonaram. Até mesmo os seus amigos que lhe foram consolar estavam ali para acusá-lo. Mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É a mesma coisa que dizemos: eu sei que o meu Deus é o Deus vivo. E a minha vida é dele. Dependo dele. E ele diz que eu vivo e vou continuar vivendo. Mesmo que eu morra, Ele ressuscitará. Então precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo para conduzir a nossa vida. Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? Então você recebeu também o Espírito Santo para habitar em você. A Bíblia, a Palavra de Deus, nos afirma que o crente em Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo. É o templo de Deus. A finalidade da vida cristã, para todos nós, crentes em Jesus Cristo, é glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, porque pertencem a Deus. Isso é possível pela fé. Isso é possível com o auxílio do Espírito Santo. Mas você precisa cultivar o seu relacionamento com Deus. Você precisa estar andando com Deus. E andar com Deus é andar com a Trindade. Como disse Paulo, a nossa comunhão é com o Pai, é com Jesus Cristo, seu Filho, e com o Espírito Santo. Você tem recorrido ao Espírito Santo para buscar sabedoria para o que você precisa fazer, ou para que você entenda como deve viver? Você tem recorrido ao Espírito Santo para poder buscar uma investidura de poder, para que você não apenas seja capacitado, mas auxiliado, e assim capaz de viver segundo a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida? Então, orar, como Jesus disse, é você se dirigir ao Pai, essa oração que Ele ensinou. Mas não tem como você orar ao Pai se não for em nome de Jesus, se não for também pela direção e o cuidado do Espírito Santo. Então a nossa comunhão é com a Trindade. E nós necessitamos de diálogo com Deus. E Ele nos ensina na sua palavra a deixar com Ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades e apresentar a Ele as nossas petições. Certa feita, Jesus disse aos seus discípulos: olha, até agora vocês não me pediram nada, peçam e eu vou dar a vocês o Espírito Santo.
hoje nós não precisamos pedir a Deus que nos dê o Espírito Santo, mas precisamos pedir que Ele nos dê a plenitude do Espírito Santo, uma vida de plenitude na sabedoria, no poder e no auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem o nosso Pai eterno, não há como conseguir viver uma vida de excelência quanto à obediência a Ele. Mas uma coisa eu disse aqui também há pouco: estamos todos sujeitos a errar, somos todos imperfeitos. E por mais que você seja agora uma pessoa que se encontre num patamar de santidade, de justiça, de verdade, isso não te impede, daqui a pouco, de falhar em alguma coisa. Mas você, pela fé, porque vive por Cristo e para a glória dele, você precisa concentrar a sua vida em se santificar ao Senhor, em dedicar a Ele tudo o que você faz e, diante dos seus erros, pedir que perdoe e que santifique a sua vida, te dê um coração puro, um espírito reto. E o Senhor é misericordioso para fazer isso. Essa foi a palavra revelada por Deus a Isaías e que ele aprendeu. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele diz o seguinte, que Deus é misericordioso e Ele perdoa aqueles arrependidos o buscam. E Ele então exorta: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Eu creio que é de grande tristeza e lamento nas nossas vidas quando nós erramos, quando nós somos confrontados por aquele que é o juiz e os nossos erros são apontados. E Deus nos mostra o nosso erro. Na verdade, nossos pecados não confessados, nossas vidas não transformadas, tudo isso nos persegue. A palavra de Deus diz que os nossos pecados nos perseguem, eles nos encontram. A melhor coisa é: arrependam-se, convertam-se dos seus pecados, que o Senhor é misericordioso e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nada melhor do que a paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, perdoados por Deus mediante a fé em Cristo, temos paz com Deus. Na certeza de que o amor de Deus nos foi dado, mesmo sendo nós ainda pecadores, para que pela sua graça, pela sua misericórdia, todos sejamos habilitados a viver plenamente conforme a sua palavra. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que é preciso obedecer integralmente a Deus. Você não pode ser mais ou menos crente, porque você não pode ser mais ou menos santo ou mais ou menos justo. Você precisa ser crente, você precisa ser santo, você precisa de ser justo, como também você precisa e deve ser filho de Deus, filha de Deus, não mais ou menos filho de Deus ou filha de Deus. Porque a palavra de Deus, ela deve ser obedecida integralmente. Jesus, ele não vai destruir ou revogar nenhum i ou nenhum tio da palavra dele, mas tudo deve ser cumprido. E como nós já dissemos, nós vamos cumprir toda a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O outro problema que podemos aqui apontar é: qual é a vida que eu e você estamos vivendo? Se a minha vida
adequada a Cristo, ou a sua vida adequada a Cristo, toda a nossa imperfeição e fraquezas vão se manifestar sempre. Mas se a minha vida, ou a vida que eu estou vivendo, ou a sua vida, é Cristo em mim, ou Cristo em você, você vivendo nele, ou Cristo em nós, esperança da vida eterna, então nós temos toda a condição e capacidade pelo Espírito Santo de obediência, em viver integralmente conforme a palavra de Deus nos fala. Mas isso, como eu disse, um processo de transformação da nossa vida até que sejamos parecidos plenamente com Jesus, não nos exime ou não nos impede de ainda assim, em momentos, manifestar a minha vida, ou você manifestar a sua vida de forma que a nossa imperfeição, fraqueza e pecado se manifestem, para que sejamos trazidos novamente à realidade de que vive, não eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida que eu estou vivendo não é mais a minha vida, mas a vida de Cristo que reina e que governa sobre a minha vida. Esse é o aspecto da pessoa que devemos ser segundo o coração de Deus, para vivermos integralmente segundo a palavra do Senhor, ser santo como Ele é santo. A grande verdade é que muitos ainda não aprenderam o fato de que ser um cristão de verdade é ser uma pessoa que abriu mão da sua própria vida para não viver mais conforme o seu eu e abraçou ou foi embraçado ou embraçada pela pessoa de Cristo para viver a mesma vida de Cristo. Isso é que nos coloca num alvo de perfeição com Ele, de integralidade da sua palavra como princípio de vida nele para nós. Então Jesus, Ele vai aplicar em nós de maneira integral toda a verdade, toda a justiça, toda a palavra. Ele diz, até que o céu e a terra passem, nada se omitirá da lei de Deus. E podem ter certeza que, mesmo depois do juízo final, em que os céus que agora vemos, a terra na qual vivemos, sendo julgados e passados pelo juízo de fogo, no novo céu, na nova terra, a palavra de Deus, de forma integral, será toda a nossa maneira de viver. Porque novos céus, nova terra, onde reina a justiça ou a retidão. E se reina a justiça, se reina a retidão, deveremos ser pessoas completamente santas, irrepreensíveis, e que revelam todo o caráter de Deus como imagem e semelhança dele. Tudo será perfeito, irmãos, irmãs, no novo céu e na nova terra, depois que esse céu e essa terra passam, porque toda a palavra de Deus terá se cumprido integralmente. Eis que faço novas todas as coisas. Novos céus, nova terra, novo homem. E os reinos desse mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, por toda a eternidade. Irmãos, em Deus não há nenhuma sombra de erro ou variação alguma. Porque nele a sua palavra é integralmente justa, verdadeira, santa, perfeita. É exatamente o que vai acontecer conosco na vida que vamos viver no novo céu, na nova terra. Então precisamos amar a palavra de Deus, mas amar a Deus para que a sua palavra seja o princípio operante da vida que devemos estar vivendo agora,
pela fé em Cristo, por bem dele, para a glória dele, para a glória de Deus. Tudo será perfeito. E quando Deus chamou Josué para ser o substituto de Moisés, ele disse: tenha cuidado de fazer tudo conforme eu falei com o meu servo Moisés. Tenha cuidado de obedecer. E a desobediência é algo tão terrível que Deus mandou dizer pelo profeta Samuel a Saul que o pecado de desobediência seria também como o pecado de feitiçaria. E que para Deus é melhor o obedecer do que qualquer sacrifício que você possa oferecer a Ele. Você pode entregar todos os seus bens, você pode até entregar o seu corpo para ser queimado vivo, mas se você não for uma pessoa que obedece a Deus, tudo isso é inútil. É melhor obedecer do que o sacrificar. E tudo que Deus quer é um coração submisso. Ele diz o que para nós? O que está escrito na palavra dele, a Bíblia: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Irmãos e irmãs, no dia do juízo final, nós seremos julgados pela palavra de Deus. Jesus disse isso, que Ele mesmo não julgaria, mas quem julga é a palavra que Ele falou. Esse mesmo Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo o que crê, é também o Evangelho da justiça, para julgar os pecadores que não creram. Então, o mesmo Evangelho que traz para você esperança e certeza de vida eterna é o mesmo Evangelho que vai condenar as pessoas que não creram. Assim está escrito também na Bíblia, né? Quem crê é salvo, mas quem não crê está condenado porque não creram no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependam-se, convertam-se, para que os vossos pecados sejam cancelados e vocês desfrutem de um novo tempo de paz pela presença de Deus. Paz com Deus. Mas se não crerem, esse Evangelho vai ser testemunha contra todos os incrédulos, porque rejeitaram a mensagem desse Evangelho. Então seremos julgados pela palavra de Deus. E, irmãos, a palavra de Deus deve ser então o nosso padrão de uma vida reta enquanto estamos aqui, porque ela será o padrão perfeito de uma vida integralmente obediente e reta no dia da eternidade. Então, não somos nós que escolhemos a maneira que vamos viver. É Deus quem nos revela a vida que devemos viver. Não somos nós que decidimos o que é certo ou o que é errado. É a palavra de Deus que define o que é certo e o que é errado. E mesmo que você tome posições contrárias à palavra de Deus, porque você está aceitando uma verdade distorcida ou relativizada, que não é verdade, porque tudo que é relativo não vai ser verdade nesse aspecto do Evangelho. Ou crê ou não crê. Ou Deus é soberano, ou Ele não é o Deus da sua vida. Não é o seu ponto de vista que conta, é o que a palavra de Deus mostra. Então, por ela, seremos julgados e ela deve ser o padrão de justiça de Deus para a nossa vida. Quando Jesus foi tentado,
Ali estava o perfeito Filho de Deus. Ele foi provado. Assim como Adão e Eva foram provados e não passaram no teste. Se tornaram pecadores e prejudicou toda a humanidade. Mas ali estava Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem ter comido nada, porque ele estava em jejum e oração, preparando-se para o seu ministério e para a sua missão de morrer por nós na cruz. Então, ele teve fome e Satanás se apresentou diante dele e disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Será que Satanás não sabia que ele era o Filho de Deus? Naturalmente que sim. Mas o que Satanás quer dizer é o seguinte: prove que você é o Filho de Deus. Prove que você é Deus e tem o poder de transformar estas pedras em pães. E aí eu vou saber que você é realmente aquilo que você diz que é. Que mentira, né? Ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele falou para Adão e Eva que eles seriam iguais a Deus, ele estava mentindo. Quando disse que só quando comessem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus, porque eles já eram iguais a Deus quanto à sua imagem e semelhança. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus e agora ele quer enquadrar Jesus numa exibição em que o detalhe era fazer o que ele queria e não o que Deus esperava de Jesus. O que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Irmãos, nós devemos viver pela palavra de Deus. Precisamos de pão, do pão nosso cada dia para viver? Precisamos. Mas há tempo para comer esse pão. Mas é sempre tempo de viver pela palavra de Deus. E outra coisa, por que vamos ficar ansiosos pelo que haveremos de comer ou pelo que haveremos de nos vestir? Porque assim como o Pai do céu cuida das aves que não plantam, não colhem, nem guardam nada em celeiros, mas Ele as alimenta, assim como Deus veste de beleza e formosura os lírios do campo, de tal forma que nem mesmo o rei Salomão, toda a sua pompa gloriosa, se vestiu como um deles. Deus nos diz: o Pai do céu está cuidando de você. E no Salmo 23 nós vamos ver a promessa maravilhosa disso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes os nossos grandes problemas é que nós estamos escolhendo o que queremos, não o que Deus está nos dando de bênção para vivermos. Deus deu maná para o povo de Israel no deserto. 40 anos alimentando o povo. 40 anos de forma que eles não precisaram de comprar roupas novas nem calçados novos. Você imaginou você usar algumas roupas que você tem por 40 anos sem que elas estraguem, sem que você precise de fazer novas ou gastar comprando outras? É claro que aqueles que ficam insatisfeitos com isto podem passar por tribulações e muitas aflições, como em relação ao maná aconteceu. Nós só temos esse maná desprezível para comer. Nós queremos comer carne. E Deus disse: olha, amanhã vocês vão comer carne. E duvidaram também disso. Pode o Senhor nos dar carne nesse deserto? E Deus fez que codornas pousassem naquele acampamento de forma que 1 metro de codorna ficou para eles a comerem. E ela manda carne. Porque o Senhor é o Deus provedor da nossa vida. Você confia nele ou você vai para escolher o que você quer? Seja grato àquilo que Deus está te dando, para que você sobreviva e para que você seja feliz com o que Deus te dá.
Se você tiver o que comer, vestir, beber e morar, seja agradecido a Deus. Você não precisa mais do que isso. Porque tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Você vai deixar para outros brigarem por isso. Salomão disse que isso era o mal que ele viu sobre a terra. Alguém construir um império e deixar para outros como ele era o inimigo. E ele foi o homem mais rico e sábio, segundo a graça que Deus lhe deu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos dispostos a viver conforme a palavra de Deus? Devemos ter fé em Deus, devemos amar a Deus e devemos depender da graça, da misericórdia e do poder dele pelo Espírito Santo na nossa vida. Você está pronto a demonstrar que ama a Deus e é amigo ou amiga de Deus, obedecendo a sua palavra? O que você espera da vida eterna? O que você espera do novo céu e da nova terra? Você pode não saber todas as coisas, mas a palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, onde aguardamos a sua volta e quando também seremos revestidos com a sua glória. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ou seja, invistam as suas vidas no reino eterno e glorioso de Deus. Vocês podem receber bênçãos e muitas bênçãos nesta vida, sim. Mas a bênção maior e incomparável do que qualquer posição ou riqueza deste mundo é a vida eterna de Cristo. É você poder dizer: eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida, o meu tesouro, a vida eterna, até o dia final e para sempre. Porque eu sei que Ele vive e eu vivo nele. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser cumprida integralmente. Não relativize a palavra de Deus. Não racionalize a palavra de Deus para conformá-la aos seus pecados. Não deixe que este mundo te engane com as suas sutilezas. Não deixe que Satanás te engane com as suas mentiras. Olhe para Jesus, autor e realizador da sua fé. Olhe para Jesus com amor e obediência à sua palavra. Você é discípulo dele. É discípulo dele. Ele é o seu Senhor e Mestre, seu Deus Salvador. Ande com Ele e você sabe aonde você vai chegar. É na casa do Pai. Que Ele nos abençoe e que sejamos crentes, que amemos ao nosso Deus e procuremos viver integralmente conforme a sua palavra nos ensina. E diante das nossas fraquezas e pecados, possamos nos arrepender e nos santificar a Ele. Porque Ele diz: sejam santos, porque o Senhor é o santo. Amém? Amém. Deus seja louvado e que a palavra dele seja o norte para a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós vamos orar então para encerrarmos este momento. E eu vou pedir para o Marcos, Miranda, que vem aqui à frente, e faça essa oração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar em tua casa, pela tua palavra que foi exposta, ouvimos a Deus pelos louvores que a ti prestamos, que possa aceitá-los, nosso louvor, nossa oração. Faz-nos, ó Deus, a cada dia mais a viver a tua palavra integralmente, Deus. Sabemos que há momentos difíceis, mas queremos cada dia mais confiar em ti. Nos ajude, Deus, a neste mundo ser sal e ser luz, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.